FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7:01. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. E a previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura máxima atinge os 31 graus. A umidade relativa do ar varia entre 90% e 45%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. E o Mundo em Sua Casa também é retransmitido pela 101,5 FM de Iporá. Aos ouvintes de Iporá e região, o nosso bom dia. 7:03. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, Dilma decide demitir chefe do Denox, mas vai esperar PMDB. Folha de São Paulo, 90% apoiam internação involuntária de viciados. O Estado de São Paulo, investimento no país, cobre rombo recorde nas contas externas. Correio Brasiliense e a festa virou palanque. Despedida de Haddad do Ministério da Educação conta até com a presença de Lula. Valor econômico, produtor banca safras recorde no Mato Grosso. Estado de Minas, motos fora de controle. Motociclistas andam em alta velocidade, driblam os radares e quase não são autuados pela fiscalização. Jornal do Comércio, 7 assaltos a banco em menos de um mês em Recife. 0 hora, custo de estacionar no centro de Porto Alegre varia 180%. Brasil Econômico, Metrô do Rio e Supervia preparam fusão de operações e das empresas. O Popular, desfalque no tráfico, 100 milhões de reais. Em um dia, a Polícia Civil apreendeu volume de droga superior a 2011. Diário da Manhã, segredo do superávit. Ajuste fiscal aplicado pelo governador Marconi Perillo permitiu ao Estado alcançar resultado positivo de mais de 10 milhões de reais. 7:04. Vamos saber agora os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagem nesta quarta-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Bom, daqui a pouco o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lança às 10 horas da manhã no Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo, o programa SOS Emergência. O Hugo é um dos 11 hospitais que entregam a estratégia de qualificar as portas de entrada das urgências e emergências no país. Por intermédio das portarias federais 3.106 e 2.875 de dezembro de 2011, a unidade deve receber cerca de 6,5 milhões de reais que serão utilizados na reforma e readequação do Hugo. De acordo com a diretora-geral do Hugo, Ivânia Fernandes, dentre os principais desafios do SOS Emergência estão implantação do acolhimento da classificação de risco, adequação da infraestrutura para melhoria na qualidade de assistência, capacitação e qualificação da gestão hospitalar, adequação das condições de trabalho e fortalecimento da rede estadual de urgência e emergência. Antes de conceder entrevista coletiva no Hugo, o ministro da Saúde também visita a maternidade Dona Iris, as obras da nova maternidade Dona Iris, na Vila Redenção. E o secretário de Segurança Pública, João Furtado Neto, e o presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, Edemundo Dias, concedem a entrevista coletiva daqui a pouco, às 10h30 da manhã. Em pauta, a situação das delegacias de Anápolis. A coletiva vai acontecer ali na sede da Secretaria de Segurança Pública, E a Prefeitura de Goiânia abre inscrições do processo seletivo de agente comunitário de saúde e agente de endemias. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente via internet pelo site www.concursos.goiania.gov.br, repetindo, www.concursos.goiania.gov.br até o dia 16 de fevereiro.
são oferecidas 710 vagas de agente comunitário de saúde e 311 vagas de agente de combate a endemias. Os agentes serão contratados pelo regime CLT, exercendo 40 horas semanais de atividades dentro do Sistema Único de Saúde. As provas objetivas vão ser realizadas no dia 25 de março deste ano e a prova de capacidade física entre os dias 14 e 15 de abril. Para mais informações, é só entrar em contato com a Comissão de Concursos da Prefeitura, no telefone 3524-4028. 3524-4028. Então é isso, Gil. São os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. E você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h07. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Governador Marconi Perillo acompanha a posse de ministros em Brasília. Na primeira alteração ministerial do ano, Aloysio Mercadante deixa o Ministério de Ciência e Tecnologia e assume o Ministério da Educação. Já Marco Antônio Raupp deixa a presidência da Agência Espacial Brasileira e assume o Ministério de Ciência e Tecnologia. O governador Marconi Perillo prestigiou a cerimônia de posse na tarde de ontem, que foi realizada no Palácio do Planalto. Segundo o Mercadante, nesta fase inicial, sua meta é dar continuidade à política de educação. Vamos expor detalhadamente a nossa proposta para a educação nessa fase inicial de dar continuidade e buscar avançar alguns programas. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também prestigiou o evento. Em seu discurso durante a solenidade, a presidente Dilma falou sobre o significado da educação, da ciência e da tecnologia para o país. Significa muito, porque, na verdade, o grande instrumento de construção do futuro desse país passa necessariamente por, no presente, nós ampliarmos as oportunidades e a qualidade da educação e assegurarmos que o Brasil seja capaz de produzir ciência, seja capaz de produzir tecnologia e seja capaz de inovar. A mudança no Ministério da Educação ocorreu em função da saída do ex-ministro Fernando Haddad, que deixa a pasta para disputar a Prefeitura de São Paulo. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h09. PSC busca crescimento nas eleições municipais deste ano em Goiás. Não são somente os grandes partidos que estão de olho nas próximas eleições, os considerados pequenos também. Aliás, nesse momento de eleições, que eles procuram crescer. O PSC, Partido Social Cristão, é considerado um partido pequeno e que elegeu apenas um deputado estadual, é Carlos Antônio. Ele espera que o partido cresça. Eu tenho conversado, eu tenho sob a minha tutela aproximadamente 38 comissões provisórias em todo o estado de Goiás, que eu acompanho de perto, que eu visito, que eu estou tendo maior interesse de sucesso eleitoral nas eleições desse ano. O PSC teve uma tendência natural de crescimento e eu colaborei muito para isso, porque recebi no meu gabinete muitas lideranças municipais, aspirei no partido para que realmente o partido possa crescer. E essa é a minha esperança. O partido hoje tem um patrono, que é o Vanderlan Cardoso, que está no PMDB, a gente não sabe se ele fica lá ou se ele sai, se ele vai para o PSC. Existe uma sinalização por parte dele nesse sentido. Existe essa possibilidade? Existe, né? À medida que o Vanderlan não se sentir à vontade no PMDB e não tiver o espaço que talvez ele esperava ter e não cresça como ele achava que cresceria, eu acho que a tendência natural é a vinda dele para o PSC. Então, um detalhe, Vanderlan Cardoso, o projeto dele é disputar o governo e ele já teria garantido aí essa vaga? No PSC, sim. No PMDB eu tenho dúvidas, né? Mas no PSC, com toda certeza, ele teria essa oportunidade. Talvez teria dificuldade de aglutinar partidos maiores que possam caminhar em torno de uma candidatura lançada por um partido menor. Então, talvez esta seja a maior dificuldade dele. Claro, qual a expectativa dessas eleições municipais? Você deverá seguir o ritmo das eleições anteriores? Se houver algo de diferente, alguma novidade? Em relação do PSC, eu não tenho nenhuma dúvida que nós iremos crescer. Nós tivemos aí cerca de 46 vereadores eleitos na última eleição municipal, tivemos 5 prefeitos, tivemos um vice-prefeito. A tendência é que a gente dobre esse número de prefeitos, que a gente possa ter um número bem maior de vice-prefeitos e um número grandioso de vereadores eleitos. Nós estamos esperando mais de 100 vereadores eleitos pelo partido nessas eleições. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio.
7h11. O mundo em sua casa. Política nacional. Desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ganham super salários de até R$600 mil. O fato foi revelado pela análise das folhas de pagamento da Corte. Em um dos casos, o valor pago foi 25 vezes maior que o salário base. O TJ do Rio tem 179 desembargadores. Cada um tem salário base de R$24 mil por mês. É o teto estabelecido pela Constituição Federal. Mas este ano não é o valor que aparece no contra-cheque deles. Em apenas um mês, em setembro de 2011, um único desembargador recebeu mais de R$642 mil. Não é um caso isolado. Reportagem do jornal O Estado de São Paulo de ontem mostra que em dezembro de 2010, 11 desembargadores ganharam até R$50 mil. 94 receberam de R$50 mil a R$100 mil. E 72 magistrados tiveram salário de mais de R$100 mil. Um deles ficou com R$511 mil no mês. A explicação para essa multiplicação dos salários dos magistrados está em uma lista extensa de benefícios e vantagens. Esses direitos acabam representando um ganho bem maior no fim do mês e estão garantidos por lei, segundo o Tribunal de Justiça do Rio. São 7 tipos de auxílio, como por acúmulo de função, por substituir outro magistrado, auxílio transporte e auxílio alimentação. Mas o que aumenta ainda mais os salários, segundo o que consta na folha de pagamento, são as chamadas vantagens eventuais. Entre elas, insalubridade, gratificações por serviços extras e o pagamento de remunerações atrasadas. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Manuel Alberto Rebelo dos Santos, afirmou que não há ilegalidade no pagamento dos supersalários. Ele ainda disse que tem interesse que o Conselho Nacional de Justiça vá ao tribunal para fiscalizar e que o CNJ será recebido como sempre foi, de braços abertos. 7h13. Um instituto norte-americano que todo ano publica uma revista com as 100 personalidades internacionais mais influentes na promoção da ética, incluiu a presidente Dilma Rousseff no ranking de 2011. Dilma aparece na posição de número 42 em uma lista que inclui líderes mundiais, ativistas, artistas e empresários de todo o mundo. Em primeiro lugar na lista está o ativista social Anna Hazare, da Índia. A primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, aparece na posição de número 58 pela promoção de práticas saudáveis para crianças. Na publicação, Dilma é descrita como uma governante que no primeiro ano de mandato adotou medidas para encorajar a comunidade empresarial do Brasil a participar de sua meta de erradicação da miséria e redução da desigualdade social. O presidente da Comissão de Ética da Presidência, Sepúlveda Pertence, também foi incluído no ranking e aparece na posição 47. 7h14. Novo ministro da Educação promete mudanças no Enem. O ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Luiz Mercadante, assumiu oficialmente o Ministério da Educação nesta terça-feira, no lugar de Fernando Haddad. No discurso de posse, Mercadante ficou muito emocionado com a presença do ex-presidente Lula na cerimônia. O Mercadante garantiu que trabalhará com afinco para melhorar a imagem do Exame Nacional do Ensino Médio. Em apenas 3 anos, o Enem sofreu com sucessivos problemas, desde o roubo da prova até o vazamento de questões. Mercadante disse ainda que o sistema sairá fortalecido. É preciso, primeiro, compreender o papel que ele cumpre no sistema educacional brasileiro. E nós vamos trabalhar com afinco para aprimorar cada vez mais, para que tenha eficiência, para que tenha igualdade de oportunidade, mas mantenha esse caráter de que qualquer estudante passe a ter os mesmos direitos nesse concurso. Chega daquele Brasil que só tinha chance de ter bolsa de estudo quem era indicado, porque tinha alguém poderoso por trás. Agora não, basta estudar. Quem estudar pode escolher na vida. No lugar de Mercadante assumiu o ex-presidente da Agência Espacial Brasileira, o matemático Marco Antônio Raupp. Gaúcho de Cachoeira do Sul, o novo ministro da Ciência e Tecnologia, também aproveitou a presença de Lula na cerimônia para fazer uma homenagem ao ex-presidente. Raupp lembrou de uma conversa sobre política com o seu pai, onde ele dizia que o Brasil precisava de um novo presidente, como Getúlio Vargas. Com informações de Brasília, Apolos Neto. Embora tenham viajado a Brasília exclusivamente para participar das solenidades de posse na Esplanada, integrantes da cúpula do PT de São Paulo boicotaram a cerimônia do Ministério da Ciência e Tecnologia. Parlamentares e dirigentes só prestigiaram a posse de Aloysio Mercadante no Ministério da Educação.
mas pularam da agenda a posse de Marco Antônio Raupp, da Ciência e Tecnologia. Os petistas estão contrariados porque defendiam a escolha do deputado Newton Lima, de São Paulo, para o cargo. Sua nomeação permitiria a José Genuíno, que é primeiro suplente da bancada, assumir a cadeira na Câmara dos Deputados. A presidente Dilma Rousseff, no entanto, preferiu a indicação de um técnico para o cargo. 7h16. O responsável pela segurança da Copa de 2014 pediu demissão ontem. O secretário extraordinário de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça, José Ricardo Botelho, deixou a função por motivo pessoal. De acordo com o Ministério, um novo nome para ocupar a função não está definido. Projeto do novo Código Civil recebe mais de 1.000 emendas. A proposta do novo Código Civil recebeu 1.366 emendas entre agosto e novembro de 2011. Para o relator do projeto, o deputado Sérgio Barradas Carneiro, do PT da Bahia, os números não refletem a verdadeira quantidade de modificações apresentadas, pois muitas delas se repetem. O número reflete o desejo de participação do mundo jurídico, do mundo acadêmico, que interagiu com os deputados, membros da comissão, e chegamos a esse número, que é um número importante. Por outro lado, existem muitas emendas que são repetidas. Embora vindo de diferentes fontes, tratam do mesmo assunto, então elas não nos assustam, e eu tenho certeza que no primeiro semestre deste ano, a Câmara dos Deputados terá condição, entre a comissão e o plenário, de apreciar o projeto e devolver para o Senado. No segundo semestre de 2011, foram realizadas 15 audiências públicas na Câmara e 11 conferências estaduais nas 5 regiões do país. De Brasília, Sandro Santos. Agora são 7h18. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Policiais militares prenderam em Senador Canedo um casal suspeito de tráfico de drogas. A prisão do rapaz, que tem 20 anos, e da jovem de 19, aconteceu no setor Boa Vista após o recebimento de denúncia anônima. Segundo a PM, no momento da abordagem, o rapaz preparava algumas porções de cocaína para venda. Além da droga, os policiais encontraram uma TV de LCD, um aparelho de som e um veículo Gol. E a Polícia Civil realiza a maior apreensão de cocaína da história de Goiás. Foram 6 meses de investigações para que os agentes da Delegacia Estadual de Repressão aos Narcóticos prendessem Fernando Rodrigues de Lima, de 47 anos, Francisco Ferreira da Silva, 43 anos, e Rogéria Batista de Souza, de 32 anos. Os 3 foram abordados em Itaberaí no momento em que seguiam rumo a Goiânia com 192 quilos de cocaína escondidos dentro de um caminhão. Relata o titular da DENARC, delegado Odair José. Nós conseguimos, no momento que trocava de motorista, fazer a abordagem. Aparentemente era uma mudança, a história de cobertura era uma mudança, com mesas, geladeiras, cadeiras, uma mudança normal. Então nós descarregamos toda essa mudança e não vimos, nós não encontramos nada. Né? Vocês vão ver lá no caminhão. É muito bem feito, muito bem escondido, por dentro não dá para ver nada. Então nós medimos a carroceria do caminhão-baú externamente e internamente. Isso deu uma diferença de 23 centímetros, ou seja, a parte interna era menor. Logo, havia um compartimento secreto escondido no início da carroceria do baú. E nós encontramos uma tábua que estava solta. Nós tiramos essa tábua e tinha 2 parafusos que a tábua escondia. Esses 2 parafusos, eles escondiam uma porta que levanta, sobe como se fosse basculante para esconder a droga. Então, nesse compartimento secreto estava toda essa droga. Ao elogiar os policiais que participaram da operação, o secretário da Segurança Pública, João Furtado Neto, falou sobre a importância da retirada de tamanha quantidade de drogas das ruas de Goiás. A maior apreensão da história do estado de Goiás, a maior apreensão de drogas. Vocês podem somar as apreensões feitas anteriormente, isoladamente, pela Polícia Federal, pela Polícia Militar ou pela própria Polícia Civil, que esta é a maior de todas. A sociedade goiana e brasileira estão, neste momento, mais seguras. O delegado Odair foi muito feliz quando disse que muito sangue de goianos e brasileiros foi poupado com esta apreensão. Adquirida por 100 milhões de reais na Colômbia, a cocaína apreendida, que é considerada de altíssima qualidade, renderia até 5 vezes mais. E, segundo a polícia, poderia ser transformada em 8 milhões de pedras de crack. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E estrangeiro é preso em Goiânia com pedras de crack. Segundo a Polícia Militar, o suíço Johnny Weber foi preso no setor Solange Park, em Goiânia, com 8 pedras de crack e R$ 1.200 em dinheiro trocado.
o que pode caracterizar a venda da droga. Segundo o tenente Alves, o suíço não explicou há quanto tempo está na capital goiana, mas a PM informou que a situação dele está mais complicada. E já verificando a ficha dele, ele já está com passagem. Ele já responde um processo aqui em Goiânia. Mesmo tendo nacionalidade estrangeira, o suspeito continua em Goiânia porque já tem um processo criminal em andamento. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. Ladrões armados entraram no cais do setor Cândido de Moraes, na região do Mendanha, em Goiânia, e tentaram assaltar um médico da unidade. A vítima, Albanir Borges da Silva, de 59 anos, trabalha há mais de 20 anos no local e reclama da falta de segurança. Um técnico em radiologia, que não quis se identificar, testemunhou a ação dos criminosos. Segundo ele, os ladrões chegaram a atirar, mas a arma falhou. A MT realiza a operação Volta às Aulas para conscientizar motoristas que passam pelas escolas. Quem é motorista e precisa acordar cedo para trabalhar ou levar os filhos para a escola já percebeu que o trânsito de Goiânia já voltou a ser o tumulto que sempre foi. A calmaria dos meses de dezembro e janeiro chega ao fim, com o início do ano letivo nas escolas. E foi pensando em evitar transtornos que a Agência Municipal de Trânsito lançou a Operação Volta às Aulas, com blitz educativas nas portas das principais unidades de ensino de Goiânia, conforme explica Miguel Thiago, presidente da AMT. Estamos presentes na frente da escola com várias frentes de trabalho. Nós estamos com a fiscalização de postura, orientando o transporte escolar, fiscalizando o transporte escolar. Nós estamos com os agentes de trânsito orientando os pais a não parar em fila dupla, não cometer as infrações. Estamos também com o operacional que revitalizou as faixas, revitalizou a sinalização na frente da escola e também com os professores da MT, os professores que têm como objetivo trabalhar os alunos, que está trabalhando também os pais dos alunos, que está trabalhando os professores das escolas. Portanto, estamos em várias frentes aqui nas escolas com o objetivo de aproveitar esse ambiente de aprendizagem, aproveitar esse ambiente acadêmico, esse ambiente de mudança de cultura para que possamos propor realmente um ano letivo diferenciado. Darley Padilha, diretora de uma escola no setor oeste, comemorou a iniciativa. Essas ações elas já são regulares, já são frequentes e fazem parte da cultura de educação para o trânsito. É de gotinha em gotinha que a gente melhora o trânsito da cidade toda. Quem quiser dar sugestões ou cobrar melhorias para o trânsito da capital pode ligar gratuitamente no telefone 118. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. Ministério Público aciona a Prefeitura e a Arquidiocese por área irregular. O Ministério Público de Goiás pediu por meio de ação civil pública que o município e a Arquidiocese de Goiânia regularizem terreno na Vila Concórdia, na região leste da capital. A propriedade pertence à Arquidiocese de Goiânia. De acordo com o promotor Maurício Nardini, o loteamento está irregular e apresenta construções em área de risco. Tem muita gente que chama aquilo ali de o buracão da Vila Concórdia. E essas pessoas que estão muito próximas do curso d'água, elas estão em risco. O Corpo de Bombeiros já estabeleceu, a Defesa Civil já estabeleceu que são áreas de risco e que merecem aí uma postura, vamos dizer assim, por parte do poder público, especialmente da Prefeitura, para que a gente não tenha aqui morte, para que a gente não tenha deslizamento, que a gente não tenha casa caindo em cima da cabeça das pessoas. Por causa das irregularidades, o Ministério Público tentou promover um termo de ajuste de conduta, mas o documento não foi assinado. O promotor, portanto, pede a imediata regularização fundiária do local, a retirada das famílias e a contenção dos processos erosivos. A Prefeitura precisava de ter entrado nesse processo, precisava de ter assumido as rédeas desse processo de regularização fundiária e não fez. E a Arquidiocese, que é a detentora da área, afinal de contas a escritura aparece no nome da Arquidiocese, ela também tem essa responsabilidade. Caso haja descumprimento das obrigações, o Ministério Público pediu a fixação de multa diária de R$1.000. A assessoria de imprensa da Arquidiocese de Goiânia informou que não tem conhecimento do fato e que somente após ser oficialmente acionada comentará o caso. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. O déficit na Previdência Social deve ser sanado em 30 anos.
Nesta terça-feira, dia 24 de janeiro, foi comemorado o Dia dos Aposentados e da Previdência Social. A data foi escolhida porque neste dia, em 1923, foi criada a Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados de todas as empresas privadas de estrada de ferro, considerada um marco de partida da Previdência no Brasil. Existem no país 2 tipos de regime previdenciário: o INSS para os trabalhadores da iniciativa privada e comissionados do serviço público, e o regime próprio de previdência para os servidores públicos efetivos. Em Goiás, a responsável por este último grupo é a Goiasprev, com uma folha de pagamento de mais de 147 milhões de reais mês. Segundo a diretora-presidente da Goiasprev, Marlene Alves de Carvalho Vieira, os aposentados brasileiros, e sobretudo goianos, têm muito a comemorar neste dia. O principal problema, de acordo com ela, ainda é o déficit orçamentário, que só deve ser solucionado daqui a cerca de 30 anos. Nós temos um déficit hoje, aproximadamente, só do Poder Executivo e da Polícia Militar, de 53 milhões mês. A possibilidade de solucionar esse problema tem que ser a longo prazo. A longo prazo, os estudiosos acreditam que esse déficit será solucionado, tendo em vista essa massa que hoje se aposentou, sem nunca ter contribuído para a Previdência. Para extinguir essa massa hoje que é pesada, que não contribuiu, é aproximadamente 3 décadas. Além de que as regras também editadas para a aposentadoria de hoje são as regras ainda da década de 90. Hoje a expectativa de vida das pessoas, o IBGE calcula aí seja da faixa de 70 a 72 anos, e na década de 90 era de 60. Existem 7 regras atualmente para a aposentadoria, mas a regra geral no Brasil é a de tempo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. A Associação Beneficente de Assistência ao Ex-Presidiário é alvo de furto. Os ladrões não tiveram dó nem dos ex-companheiros de carceragem. Arrombaram a porta da associação e levaram 6 computadores e até alimentos. Isso agora. Em dezembro, outros 2 equipamentos também foram furtados. O presidente da associação, Divino Alves, não tem outra saída senão lamentar. O criminoso, ele mesmo não faz esse tipo de coisa, ele não tira dele mesmo. Então isso já é um conflito social, é o que está acontecendo com a questão da drogadição, né? A pessoa está tão problemática porque ela não está amando nem o que é dela mesmo. Se foi acreditando na máxima ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, esses se deram mal. O caso já foi parar na polícia e o presidente da associação tem suspeitos. A câmera estava desligada, a pessoa sabia que estava desligada a câmera. E eles entraram, sistema de alarme e tudo, e fizeram e levaram. Então são pessoas que convivem aqui com a gente, que estão aqui, que sabem, ou que deu a fita, né, como eles falam. A associação não governamental, criada há 9 anos para dar assistência na inclusão dos presos, quando saem da prisão, ficou no prejuízo, avaliado em R$10 mil. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. A Agência Municipal de Trânsito lamenta a volta ao ar da página Blitz Goiás no Twitter. Depois de pouco mais de 2 semanas fora do ar, a página do Twitter, conhecida como Blitz Goiás, voltou a funcionar normalmente. Os criadores e usuários do microblog continuam publicando os locais onde acontecem blitz em Goiânia, principalmente aquelas cujo objetivo é flagrar motoristas bêbados. O presidente da AMT, Miguel Thiago, lamenta a iniciativa. Aquele que usa o Twitter para avisar de blitz, ele acredita que está ajudando um ou outro amigo, mas ele está ajudando muitos bandidos e ele está ajudando muitos aqueles que querem fazer assaltos, aqueles que estão transportando droga, porque ele avisa onde estão as blitz e esses bandidos acompanhando ali, eles acabam evitando a blitz. Portanto, eu lamento essa recriação do grupo e acho que não presta aquele bom serviço à sociedade. A página saiu do ar depois que a Justiça do Espírito Santo determinou o cancelamento da conta capixaba sob o risco de multa de R$500 mil para os criadores e mantenedores do site. Aqui em Goiás, o Ministério Público estuda tomar atitude parecida. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. O governo do estado lança projeto Goiás Sinalizado com o objetivo de reduzir acidentes de trânsito. Em uma iniciativa inédita no Brasil, 126 municípios de Goiás receberão nos próximos dias sinalização horizontal e vertical patrocinada pelo governo do estado através do programa Goiás Sinalizado.
Além da sinalização, o projeto, segundo o presidente do Detran, Edivaldo Cardoso, prevê também a implantação de ciclofaixas nas cidades. Implanta a sinalização de trânsito horizontal e vertical, mas há também um fato que se inova no Goiás sinalizado, que é a implantação das ciclofaixas. Ciclofaixas é um espaço na via urbana destinado ao ciclista. Nós iniciamos esse projeto piloto na cidade de Silvânia, para que possa ser aprimorado, possa receber diversas contribuições, mas o Goiás sinalizado traz para a questão da mobilidade a inovação que é a implantação de ciclofaixas. Em Silvânia são 3,5 km de ida, 3,5 de volta, totalizando 7 km. A experiência de Silvânia será gradativamente ampliada para demais municípios, aqueles que queiram, porventura, implantar um espaço de mobilidade, de respeito à vida em seus municípios. Secretário das Cidades, Igor Montenegro, afirma que este é apenas um dos vários projetos do governo do estado criado com a finalidade de se reduzir o número de vítimas de acidentes em Goiás. Esse projeto Goiás Sinalizado é um dos mais importantes. Nós também temos o projeto Balada Responsável, desenvolvido pelo Detran, nós temos o IPVA reduzido também, e mais do que isso, nós temos agora, lançamos semana passada, o Observatório da Mobilidade, em parceria com a Secretaria da Saúde, o Ministério da Saúde, onde a gente vai atacar os 21 municípios que redundam em 74% dos acidentes em Goiás. A meta do governador Marconi Perillo é fazer com que até 2014 o Goiás sinalizado tenha sido levado a todos os 246 municípios do estado. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. O Ministério Público Federal obtém decisão que obriga a iluminação na BR-153. Fim do impasse e BR-153 deve ser iluminada no trecho urbano de Aparecida de Goiânia. As responsabilidades devem ser divididas entre o município e o DENIT, após decisão do Ministério Público Federal, que obriga a iluminação da rodovia no prazo de 3 meses. Quem dá mais detalhes é o Procurador da República, Ailton Benedito. A ação proposta em face do DENIT do município de Aparecida de Goiânia teve o provimento liminar nesta semana, obrigando então que os dois entes tomem as suas medidas cabíveis, no caso do DENIT, instalar os equipamentos ou recuperar os que já existem instalados, e o município de Aparecida de Goiânia assuma a responsabilidade por manter esse serviço em funcionamento e custeie o valor mensal desse serviço de iluminação pública da BR-153. O Procurador da República alerta para as multas em caso de não cumprimento da ordem judicial. O DENIT e o município têm o prazo de 3 meses para poder estruturar e fazer funcionar esse serviço de iluminação pública. Já fixado então a multa para o DENIT e para o município também de R$100 mil por dia em caso de demora no cumprimento da obrigação. Como também os próprios gestores, tanto do município e do DENIT, em caso de se omitirem, a eles foi imposta uma multa já também diária no valor de R$10 mil em caso de descumprimento da ordem judicial. No entanto, Ailton Benedito ressalta que cabe recursos pelos dois entes nesta ação. O trecho da BR-153 que corta Goiânia e Aparecida corresponde a 53 quilômetros de perímetro urbano e é responsável por 53% dos acidentes registrados em 2010 nas estradas federais em Goiás. Foram cerca de 1.200 acidentes, com 682 feridos e 43 mortes. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em comunicado, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia esclarece que concorda com a proposta do Ministério Público Federal para a solução do problema, mesmo sendo de responsabilidade do governo federal. A Prefeitura diz ainda que sempre mostrou-se disposta em assumir a manutenção do serviço, mas após o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes deixar a iluminação em funcionamento. A Procuradoria-Geral do município de Aparecida de Goiânia informa que ainda não foi notificada pela Justiça Federal sobre a decisão de liminar favorável à ação civil pública proposta pelo MPF. 7h35. Especialista alerta sobre riscos no uso de emagrecedores.
O uso desses medicamentos está cada vez mais frequente. As mulheres são as que mais apelam para os emagrecedores como forma mais rápida para perder os quilinhos a mais. E a ingestão do remédio acaba se tornando uma rotina. O gerente de Vigilância Sanitária de Produtos da Secretaria de Saúde de Goiás, Sander Antônio Pereira da Silva, diz que o consumo de anfetaminas deve ser acompanhado por um médico. Ele alerta que cada pessoa apresenta o efeito colateral diferente. Além disso, um especialista também recomenda outras formas de emagrecimento. Ele vai fazer a avaliação da necessidade da utilização desse tipo de droga, vai ver o risco-benefício, vai avaliar se a pessoa tem alguma outra doença de fundo que pode ser comprometida com o uso da droga, quanto tempo você vai utilizar esse medicamento, qual que é a dosagem, qual que vai ser a posologia e avaliar a possibilidade de se desenvolver uma dependência química. E ele vai fazer esse acompanhamento do paciente para verificar o aparecimento de algum evento adverso, algum efeito colateral. E o médico vai orientar ele sobre a questão da dieta, sobre a questão de exercício físico. Então é o profissional que tem a competência legal e profissional para fazer a avaliação do uso desse medicamento pela população. Sander Antônio informa que a Vigilância Sanitária tem fiscalizado as drogarias e farmácias de manipulação que devem cumprir as normas da Anvisa. Os estabelecimentos irregulares podem sofrer sanções administrativas. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Profissionais da beleza em Goiás comemoram a lei que regulamenta a profissão. A lei que regulamenta o exercício da profissão de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 19 de janeiro e já está valendo em todo o país. A grande polêmica era a exigência ou não do curso superior para a atuação profissional, porém a obrigatoriedade do diploma foi vetada pela presidente Dilma Rousseff. Segundo o presidente do Instituto Goiano do Direito do Trabalho, Rafael Lara Martins, na prática a mudança está no reconhecimento dos profissionais da área, mas na questão jurídica, todos os direitos já eram estabelecidos pelas leis trabalhistas. A regulamentação, diferente do que vem sendo divulgado na mídia, ela não traz novos elementos. O que ela traz de positivo nada mais é do que fomentar esse debate para se enxergar onde há e onde não há vínculo de emprego desses profissionais. Rafael Martins esclarece que o importante é identificar os vínculos empregatícios para que o trabalhador tenha seus direitos garantidos e os empresários evitem ações na Justiça do Trabalho. O que tem que se analisar é se existe ali uma habitualidade, um salário fixo definido entre as partes, uma obrigatoriedade de horário entre o profissional e o proprietário do salão. Se existir uma subordinação efetivamente, independente de tudo, vai existir o vínculo de emprego, independente de ser feito qualquer tipo de documento, contrato ou reconhecimento ou não desse vínculo. A pessoa fica com o risco de ser demandada na Justiça do Trabalho para reconhecimento desse vínculo. Esteticista há 26 anos, Bete Souza comemora. É um reconhecimento, né? Um grande reconhecimento que realmente nós fazemos diferença também e precisamos realmente disso como as demais profissões. Para a cabeleireira e estudante do curso superior de Estética e Cosmética, Lana Seila, o cliente é quem vai selecionar o profissional. Embora a lei não exija o diploma, o mercado exige. E eu acho que todos os profissionais têm que estar estudando nessa área, tem que ter um diploma. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. O abastecimento de água vai ficar prejudicado hoje em vários setores de Aparecida de Goiânia. Vai faltar água nos bairros Nova Cidade, Independência das Mansões, Jardim Riviera, Comendador Valbô, Jardim Rio Vermelho, Virgínia Parque, Setor dos Estados. E ainda Colina Azul, Marista Sul, Cidade Livre, Jardim Monte Cristo, Serra Dourada, Jardim Ipiranga, Parque Atalaia, Jardim Florença e Jardim Cristalino. A paralisação no fornecimento de água vai acontecer por causa da limpeza dos reservatórios do sistema Independência das Mansões. A Saneago garante que a normalização total do abastecimento vai acontecer no início da noite de hoje. Às 7h40, a seguir você confere as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central.
Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Começa hoje a segunda rodada do Campeonato Goiano de Futebol. José Calazans, bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Começa hoje com 4 jogos da segunda rodada do primeiro turno do Campeonato Goiano, primeira fase. 3 jogos às 8h30 da noite. Em Aparecida tem Vila Nova e Rio Verde, no estádio Aníbal Batista de Toledo, com a arbitragem de Roberto Giovanni. No estádio JK Itumbiara, Eduardo Tomás dirige Itumbiara e Craque de Catalão. No Centro Esportivo João Vilela, em Morrinhos, jogam Morrinhos e Goiás com Fabrício Neri no apito. Às 22 horas, no Serra Dourada, tem Atlética Napolina com a arbitragem de Osimar Moreira. O Dragão já tem a equipe pronta para receber a Chata. E o técnico Hélio dos Anjos confirmou o time para o jogo de hoje à noite, 10 horas no estádio Serra Dourada, diante da Napolina pela segunda rodada do Campeonato Goiano. O time com Rafael no gol, Rafael Cruz, Gilson, a novidade Gabriel e na esquerda Hernandes. No meio campo com Fernando Bob, Marino, Pituca e Bida. No ataque, Diogo Campos como novidade e Marcão. Diogo Campos no lugar do atacante Juninho. O técnico Hélio dos Anjos fez questão de salientar que está testando e, é claro, tentando dar mais ritmo de jogo aos jogadores do Atlético para a fase final do Campeonato Goiano e, consequentemente, a reta final do Goianão 2012. É o Atlético que joga hoje à noite diante da Napolina. Ingressos a R$20 e R$40 para os torcedores atleticanos. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. O Vila Nova, que perdeu o mando de campo, tenta a primeira vitória no campeonato diante do Rio Verde. O Vila Nova faz hoje o segundo jogo pelo Campeonato Goiano, 8h30 da noite, jogando em Aparecida de Goiânia, no estádio Aníbal Batista de Toledo. Isso porque perdeu um mando de campo devido àquela confusão do ano passado no jogo contra o Goiás no Campeonato Goiano. Para essa partida, o técnico Roberto Cavallo ainda não oficializou o time, mas de acordo com o coletivo de ontem, pelo menos 4 novidades. O lateral esquerdo, Wanderson, o volante, Evandro, o Rondinelli, que entrou no decorrer da partida contra o Craque, e o Marion. Ainda tem mais um detalhe, já que o atacante Patrick acabou se contundindo no início do coletivo de ontem, uma pancada no joelho. O provável Vila Nova, então, com Júlio César no gol, Nego na lateral direita, apenas 2 zagueiros, Rafael Pedro e Rafael Vaz. Na lateral esquerda, Wanderson. O meio-campo com Luiz Marques, Evandro, Ricardinho e Rondinelli. No ataque, a dúvida entre Patrick ou Daniel, e a outra dúvida entre Dinei e Marion. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Estádio do Vila Nova, Onésio Brasileiro Alvarenga está liberado para o Goianão 2012. Os laudos da Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros foram apresentados dentro do prazo final estipulado pela Federação Goiana de Futebol. 7h44. O Goiás vai a Morrinhos para enfrentar o time da cidade. O Goiás faz seu segundo jogo no Campeonato Goiano logo mais, às 8h30 da noite, em Morrinhos, no estádio João Vilela, diante do Morrinhos. O técnico Anderson Moreira não tem nenhum problema para essa partida de contusão, já que na estreia nenhum jogador foi para o departamento médico. 5-0 a goleada diante da Aparecidense. Logo mais contra o Morrinhos, a mesma escalação, com Arley, Peter, Rafael Toló e Hernando e Egídio, Amaral, Marcos Paulo, Davi e Ricardo Goulart, Felipe Amorim e Arley. Os jogadores que foram contratados por último, o lateral direito Vitor, o meia Thiago Humberto e o atacante Reis, devem ficar à disposição para a estreia sábado contra o Vila Nova no estádio Serra Dourada. A diretoria do Goiás aguarda para esta quarta-feira o recebimento dos ingressos para que sejam distribuídos e que comece a venda antecipada para o clássico de sábado às 5 da tarde no estádio Serra Dourada. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio.
A segunda rodada do Campeonato Goiano será fechada amanhã às 20h30 com Aparecidense e Goianésia, que perderam na estreia para Goiás e Itumbiara, respectivamente, com Wellington Branquinho no apito. 7h45. Começou ontem à noite na Argentina a Copa Libertadores da América 2012. O Arsenal Sarandi bateu o Sport Huancayo do Peru por 3-0. Hoje, com a presença em campo de 2 clubes brasileiros, a competição tem sequência. O Internacional recebe em Porto Alegre o Once Caldas da Colômbia. O Flamengo joga na altitude de 4.000 metros de Potosí contra o time do Real. E em Santiago, a União Espanhola joga contra o Tigres do México. O comitê organizador da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro escolheu os 6 locais em Goiás que receberão delegações de outros países também para os Jogos Paralímpicos. Foram relacionados o Centro de Treinamentos do Atlético, o Estádio Antônio Ascioli, Clube Jaó, o Estádio Alê Pinheiro e o CT do Parque Anhanguera, que pertence ao Goiás. No interior, o Estádio JK de Itumbiara também foi incluído. Essas instalações estarão inseridas no Guia de Treinamentos dos Jogos do Rio 2016 e Paralímpicos dos Jogos de Londres neste ano. E hoje, logo mais às 10 da manhã, os 2 recordistas em conquistas da Copa São Paulo de Juniores decidem a competição desse ano às 10 horas. E coincidindo com o dia 25 de janeiro, esse ano, coincidindo com o 468º aniversário de São Paulo. Às 7h46 do esporte é o que há. José Calazans, obrigado. Corinthians e Fluminense decidem então a Copa São Paulo de Futebol Júnior hoje, às 10 da manhã. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Goiás recebe missão de franceses que vieram conhecer o agronegócio goiano. Pela primeira vez em Goiás, os pesquisadores franceses representam institutos da cadeia produtiva de bovinos, suínos e aves. Eles vieram conhecer o sistema goiano de criatórios, produção, sua tecnologia, o clima, a capacitação dos produtores rurais. Para o economista francês, Boris Duflot, a visita ao estado de Goiás tem objetivos bem definidos. Então vamos ver uns produtores rurais aqui, de bovinos, de suínos e aves também, para saber como são suas relações com a indústria e com o abastecimento em grãos e conhecer mais os gargalos e vantagens da região aqui. Se é só uma pesquisa, por o momento, um intercâmbio de conhecimento, a gente se interessa basicamente nos mercados mundiais da carne e não é possível esquecer o Brasil nesse tema. Os pesquisadores franceses foram recebidos pelo presidente da FAEG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, Josemar Schreiner, e pelo secretário de Estado da Agricultura, Antônio Flávio de Lima. Nesta quarta-feira, os franceses visitarão propriedades rurais e órgãos do governo. Se depender do secretário Antônio Flávio de Lima, eles ficarão satisfeitos. Se eles vierem para comprar, mais satisfeitos ainda, porque nós temos produtos para entregar, temos qualidade para vender. E, naturalmente, a França ela está identificando os países que podem ser parceiros e também que, de uma certa forma, podem acabar concorrendo no mercado mundial. A França é um grande produtor de alimentos, produz alimentos de boa qualidade, mas certamente os franceses sabem que o Brasil está inserido nesse mercado. Em nível nacional, o estado de Goiás é o terceiro no rebanho bovino, o sexto na produção de aves, é o quarto na produção de leite, o primeiro na produção de tomate e o terceiro em algodão. O agronegócio representa 73% das exportações goianas. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. Estoque elevado faz preço do etanol cair em plena entre-safra. Com a diminuição da procura pelo etanol em até 30% nos últimos 12 meses, as usinas do Centro-Sul iniciaram o ano com os estoques cheios. O resultado é que o preço do combustível não subiu, como costuma acontecer na entre-safra. Somente na semana passada, o valor do produto caiu mais de 6%. De acordo com a gerente de fiscalização do Procon Goiás, Aline Montalvão, alguns postos de abastecimento já oferecem preços menores. As usinas tiveram uma queda de 10 centavos porque houve uma queda no consumo do etanol. Só que o termo de ajustamento de conduta assinado no Procon juntamente com os postos foi no dia 7 de dezembro que foi assinado. O objetivo foi
evitar o aumento abusivo dos preços dos combustíveis, o alinhamento de preços e a sonegação fiscal por parte dos donos do posto. O que houve nas bombas de combustível não teve aumento, eles mantiveram a linha de preços. Alguns postos já diminuíram o preço do etanol. A recomendação do PROCON é que o consumidor pesquise antes de abastecer o veículo. Isso aí o consumidor vai ter que estar fazendo uma pesquisa em Goiânia para estar vendo que postos que estão a R$ 1,99, que é isso o preço que tem na maioria dos postos, mas já tem postos que vende o etanol a R$ 1,94, R$ 1,95. É considerado vantajoso ao consumidor final abastecer com etanol quando o produto custa no máximo 70% do preço do combustível fóssil. No Brasil, Goiás é o estado que tem a relação mais vantajosa na troca de gasolina por álcool, chegando a 70,17%. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Essa realidade do preço do etanol, Karine, é bem diferente do início do ano passado, quando o preço do litro chegou a custar R$ 2,39. Vamos esperar uma queda ainda maior, né, Gil? E Goiás ganha o segundo posto de combustível com capacidade para abastecer gás natural. O segundo posto do estado com gás natural veicular, o GNV, fica na Avenida São Paulo, em Aparecida de Goiânia. O estabelecimento tem capacidade de abastecimento de 3.500 metros cúbicos de gás por dia. Quem comemorou a chegada do novo posto foi o empresário Edirley da Silva, dono de uma empresa de conversão. Ele destaca as vantagens do combustível. A vantagem do gás natural é a economia, né? Se você tem um carro a gasolina, você tem uma economia de até 65% nos gastos de combustível mensais. Em relação ao álcool, hoje está dando 48% de economia real no seu bolso. Além disso, o gás natural chega a ser até 95% menos poluente que a gasolina. De acordo com o presidente da Goiás Gás, Marcos Martins, o estado vai continuar incentivando o uso do combustível, mas o grande desafio é trazer uma ramificação do gasoduto até Goiás. Tem uma empresa PGBC que requereu junto às autoridades federais, aos organismos competentes, a licença prévia que já foi concedida, está em vias aí de dentro de 60 dias, segundo os seus diretores me afiançaram, ter aí a licença de instalação do gasoduto e no último momento a licença de construção. Então é um processo que está se afunilando e com a licença de instalação, se nós daremos um passo importante para concretizar esse sonho. O terceiro posto de combustível goiano, com capacidade para abastecer gás natural, deve ser instalado na região norte de Goiânia. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Confederação Nacional da Indústria aponta queda da produção em dezembro de 2011. A produção industrial brasileira sofreu retração em dezembro de 2011. É o que revela a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Os dados mostram que a produção em dezembro ficou em 42,1 pontos, abaixo do registro de 50,1 em novembro e 48,8 pontos em outubro. Esses números, na avaliação dos especialistas, servem de termômetro para o desempenho do PIB brasileiro em 2012, que deve ficar na casa dos 3%. Mas na avaliação do economista Reinaldo Fonseca, da Federação das Indústrias, o estado de Goiás deverá crescer acima de 4%, portanto, um desempenho melhor do que a média nacional projetada para 2012. Goiás, mais uma vez, vai crescer bem acima. Quer dizer, o último dado que nós tínhamos estava crescendo a 5,5% pelo IBGE, mas eu acho que nós vamos chegar em 4,5%, 5%, quer dizer, em comparação com o Brasil vai ser excepcional. Então, o investimento na agricultura está bom. Então, se você pegar a safra, se você pegar os investimentos industriais que continuam, e se você olhar os serviços... Fonseca destaca outros fatores que devem impulsionar a economia goiana em 2012, entre eles os investimentos na indústria de remédios e as obras de saneamento e infraestrutura por parte do governo estadual. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h54. Seminário de Comercialização de Grãos chega a Rio Verde. A segunda rodada dos seminários promovidos pela Federação da Agricultura de Goiás nesta terça-feira reuniu produtores de Rio Verde e região, além de técnicos e estudantes. O evento contou com a participação do palestrante internacional Pedro De Gêneca,
consultor de mercado financeiro de Chicago, nos Estados Unidos. Segundo o assessor técnico para a área de cereais, fibras e oleaginosas da FAEG, Leonardo Machado, a comercialização da safra de grãos este ano necessita de atenção especial. Por isso, a FAEG realiza seminários nas principais regiões produtoras do estado. Esse ano de 2012, a gente tem uma preocupação a mais. Primeiro, o início da safra foi um momento bastante conturbado em relação às condições climáticas. O clima não foi favorável nos primeiros momentos da safra, ou seja, ele trouxe uma escassez de água muito grande, o que trouxe uma queda na produtividade. Consequentemente, houve um custo de produção mais elevado, que fez com que os produtores tenham sua renda diminuta. De acordo com Leonardo Machado, a produção de soja tem um peso considerável no cenário brasileiro e é preciso estar alerta sobre a formação de preços e a situação de abastecimento de grãos no país para evitar prejuízos aos produtores goianos. Outros 4 municípios vão sediar o seminário até o fim de fevereiro. No dia 26 vai ser realizado em Goiatuba, no dia 31 em Cristalina, no dia 2 em Silvânia e vamos finalizar ele no dia 7 em Uruaçu. Eu acho que a sociedade toda tem ciência da importância da produção da soja no estado para a balança comercial, para a geração de empregos, para o PIB do estado. Porém, a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande disso transformar renda para o produtor. Então, o Seminário Regional de Comercialização tem como objetivo esse, levar informação ao homem do campo que busca esse subsídio a mais para comercializar melhor sua safra. Os interessados em participar dos próximos seminários podem se inscrever no sindicato rural de sua cidade ou no local do evento sem nenhum custo. Mais informações na Federação da Agricultura do Estado de Goiás pelo telefone 62 3096 2208. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. No dia do aposentado, beneficiários do INSS não têm muito o que comemorar. Nesta terça-feira foi comemorado o Dia Nacional dos Aposentados. Nas ruas de Goiânia, os aposentados reclamam em função dos reajustes das aposentadorias pelo INSS, que nos últimos anos tem ficado abaixo da inflação, o que corrói o valor dos benefícios. Enquanto o deputado, um senador, o salário deles é de 100%. E o pobre é 15%, 10%. E olha lá quando tem. Porque a gente vive com salário mínimo. Paga aluguel, paga água, paga luz. Ainda não pode tomar nem o calço que a gente precisa. A gente não pode comprar porque o dinheiro não dá. Praticamente não tem reajuste, né? Em 2004 que eu aposentei com 2 salários mínimos. Hoje eu estou recebendo 1 e pouco. Em vez de subir, o salário mínimo sobe 5%, 10%. Aposentado sobe 3%, 2%. Está muito ruim. O presidente do Sindicato dos Aposentados em Goiás, Oswaldo Antônio Rodrigues, também reclama dos reajustes dos benefícios abaixo da inflação e do índice aplicado ao salário mínimo. Em termos financeiros, ele não tem o que comemorar, porque com esse reajuste do salário mínimo, né, em 14,13%, e o reajuste para o aposentado que ganha mais de um salário mínimo, que foi apenas de 6,8%, ou seja, é a maior perda da história concentrada num mês só. Em 2003 houve uma perda semelhante em que o salário mínimo foi reajustado em 12% e o salário do aposentado em 6%. Quer dizer, foi uma perda de 6%. Agora não, uma perda assim beirando os 8%. De acordo com Oswaldo Rodrigues, a maioria dos aposentados pelo INSS recebe um salário mínimo e, por isso, grande parte dos idosos, com os recursos recebidos, não consegue comprar nem mesmo remédios para cuidar da saúde. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h59. A cidade de São Paulo faz 458 anos hoje. E o dia vai ser movimentado na capital paulista. Diversas atrações culturais vão ser realizadas em toda a cidade em comemoração à data. A Justiça derrubou a liminar que garantiu o acesso de todos os candidatos à cópia da correção das redações do Enem 2011. A decisão do Tribunal Regional Federal atendeu a recurso do Ministério da Educação. O Ministério Público do Ceará pode recorrer. 7h59. Noticiário Internacional. O número de mortos no acidente com o navio Costa Concórdia, na costa da Itália, subiu para 16. Ontem, mais um corpo foi encontrado pelas equipes de resgate. Ainda há 16 desaparecidos. As operações para a retirada do combustível armazenado na embarcação começaram nesta terça-feira.
Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Thaís Oliveira. Central técnica Otair José. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.